Imagina você estar caminhando tranquilamente, e do nada o céu começa a ficar verde. O vento some, os pássaros param, e por alguns segundos tudo fica silencioso demais, como se o planeta estivesse segurando a respiração. É assim que começam algumas das piores tempestades da história, fenômenos tão absurdos que desafiaram tudo o que os humanos achavam possível. Hoje você vai descobrir tempestades que derrubaram cidades inteiras como se fossem peças de dominó. Redemoinhos gigantescos capazes de arrancar casas do chão, ondas tão monstruosas que engoliram navios de guerra, e relâmpagos que iluminaram o céu por horas. Tempestades que deixaram cientistas sem explicação e sobreviventes jurando que tinham visto o fim do mundo de perto. E o mais assustador, algumas dessas tempestades podem acontecer de novo. Então prepara o fone, se ajeita aí, porque agora você vai entrar numa viagem pelos eventos climáticos mais violentos já registrados. Do furacão que mudou mapas inteiros, ao ciclone que parecia uma muralha de água avançando sobre tudo. Vamos juntos decifrar as piores tempestades já registradas na história. Agora prepara, porque essa aqui é daquelas histórias que parece exagero, mas aconteceu de verdade. Em 12 de novembro de 1970, o ciclone Bola atingiu o atual Bangladesh com uma força que até hoje deixa meteorologistas de cabelo em pé. Só para você ter noção, ele foi tão mortal que muita gente considera o Bola a tempestade mais letal já registrada na história humana. Mas o uau não é só o número de vítimas, é o que a tempestade fez com o território. O Bola veio acompanhado de uma maré ciclônica monstruosa, uma parede de água empurrada pelo vento que chegou a mais de 6 metros de altura, o equivalente a um prédio de 2 andares invadindo a terra firme. Só isso já seria apocalíptico. Mas o Bola foi além. Essa onda gigante arrancou toneladas de sedimentos do fundo do mar e empurrou tudo para dentro do continente com tanta pressão que, depois que a água recuou, cientistas perceberam algo surreal. O ciclone, literalmente, criou novas ilhas, redesenhou a costa e formou pequenas colinas que não existiam antes. Sim, a tempestade alterou o mapa. Regiões inteiras ganharam camadas espessas de areia e lama, tão densas que pareciam concreto natural. Algumas dessas elevações permaneceram por anos, outras acabaram sendo ocupadas por vilas que surgiram depois. O Bola não só destruiu, ele refez o terreno. E o ambiente durante o impacto era absurdo. O vento atingia mais de 190 km por hora. Árvores eram arrancadas com raiz e tudo. Casas de madeira viraram fragmentos no ar. Barcos foram parar no topo de casas que ainda estavam de pé. Tudo, absolutamente tudo, voava. E aí vem o detalhe mais chocante. O Bola foi tão devastador que acabou influenciando o futuro político da região, acelerando a independência de Bangladesh. Uma tempestade ajudou a criar um país. Sim, é surreal. Sim, isso aconteceu. E esse é só o primeiro capítulo das tempestades mais brutais que o planeta já viu. Se prepara, porque esse aqui parece cena de filme catástrofe, mas é 100% real. Em 18 de dezembro de 1944, no auge da Segunda Guerra Mundial, a frota americana navegava pelo Pacífico, quando foi surpreendida pelo que depois seria chamado de Tufão Cobra, um monstro atmosférico tão poderoso que quase apagou uma parte inteira da Marinha dos Estados Unidos. E aqui entra o assustador. O tufão foi tão violento que virou navios de guerra de ponta cabeça. Não barcos de pesca, não navios de carga, navios de guerra, feitos para enfrentar bombas, tiros e explosões. Simplesmente tombaram como se fossem brinquedos de piscina. Durante o pico da tempestade, ventos de 260 km por hora atingiram a frota, que estava espalhada por uma área enorme. Ondas de 18 metros, a altura de um prédio de 6 andares, quebravam sobre os convéses, arrancando aeronaves inteiras e jogando-as no mar. A chuva era tão densa que pilotos que tentaram pousar em porta-aviões não enxergavam o próprio avião. Teve comandante que jurou ter visto a parede da tempestade, avançando como um bloco sólido, engolindo navios inteiros no escuro. E agora vem o momento mais absurdo. No meio do caos, 3 destroyers, navios enormes, afundaram completamente, cada um virando de lado ou sendo puxado para baixo por ondas gigantes. Outros 28 navios ficaram severamente danificados e cerca de 800 homens desapareceram. E tudo isso aconteceu em poucas horas. Depois da catástrofe, os meteorologistas militares perceberam que tinham subestimado completamente a trajetória do tufão. A tempestade era imprevisível, agressiva e se movia como se tivesse vida própria. Imagina um dia abafado, aquele calor pesado que parece grudar na pele. O ar não se mexe, os pássaros somem. De repente, do nada, uma nuvem começa a girar lá longe, pequenininha, inocente,
e em poucos minutos vira um ciclone de ar assassino, avançando em alta velocidade. Foi assim em 26 de abril de 1989, quando Bangladesh, de novo, foi atingido pelo tornado mais mortal já registrado na história, o tornado de Daulatipur Saturia. Esse tornado foi tão destrutivo que apagou vilas inteiras em questão de minutos. Não sobraram paredes, árvores, nem postes para contar a história. A paisagem virou uma superfície lisa, como se alguém tivesse passado uma borracha gigante. Interrompemos um pouco para falar algo. Se quiser apoiar o canal, meu Pix está aí na tela. Toda doação vira mais softwares e vídeos ainda melhores para vocês. E além do nome nos créditos, quem doar entra para a lista de apoiadores oficiais do Genialmente. Vocês fazem parte dos novos projetos e ajudam esse canal a crescer de verdade. Isso não é metáfora, é relato oficial. O funil era tão largo que ocupava praticamente todo o campo de visão dos sobreviventes. Não era aquele tornadinho fino que a gente vê em filme. Era uma muralha giratória de poeira, ferro, madeira e destroços. Um cilindro enorme varrendo tudo. Os ventos, estimados em mais de 400 km por hora, arrancaram casas de tijolo como se fossem caixas de papelão. Árvores centenárias foram arrancadas com raiz e tudo. Caminhões voaram dezenas de metros. Teve registro de pedaços de metal que atravessaram paredes, como se fossem flechas. E o detalhe mais arrepiante: os meteorologistas dizem que esse tornado provavelmente alcançou a categoria F5, a mais alta da escala Fujita, aquela que descreve destruição total, nível não sobrou nada. O impacto humano foi devastador. Mais de 1.300 pessoas morreram e milhares ficaram feridas ou desaparecidas. Apesar de ter durado apenas alguns minutos, o rastro deixado pelo tornado tinha 80 quilômetros de destruição contínua. Sobreviventes contam que o funil parecia engolir o som. Antes de atingir, tudo ficou completamente silencioso. Silêncio pesado, estranho. Aquele tipo de silêncio que só existe antes de algo gigantesco acontecer. E quando o tornado chegou, foi como se o ar inteiro virasse uma máquina de triturar. Esse silêncio pesado e súbito acontece porque o tornado é um vórtice de baixíssima pressão que suga o ar para cima com uma força colossal. Momentos antes de seu núcleo atingir o local, esse vácuo pode sugar todo o vento e o som ambiente, criando uma calma antinatural e opressiva. E o mais doido: Bangladesh é uma região extremamente vulnerável para tornados fortes, mesmo estando longe dos Estados Unidos. O encontro de massas de ar quentes e frias, mais a topografia plana, cria o ambiente perfeito para esses monstros nascerem do nada. Se os tornados comuns já são assustadores, imagina um que parece ter consciência própria. Bem-vindo ao caso de El Reno, nos Estados Unidos, 2013. O tornado com o comportamento mais estranho e perigoso já estudado. Esse tornado ficou tão gigantesco que chegou a 4,2 km de largura, o maior tornado já medido no planeta. Sim, 4 km e 200 metros de largura. Um monstro que ocupava o horizonte inteiro. Mas o tamanho não era o mais assustador, e sim o jeito como ele se movia. Diferente dos tornados normais, que seguem uma rota relativamente previsível, o tornado de El Reno mudava de direção o tempo todo. Acelerava, desacelerava, e até crescia e encolhia em questão de minutos, como se estivesse respirando. A razão? Ele nasceu dentro de uma supercélula colossal, uma nuvem cumulonimbus giratória que parecia uma torre escura, subindo até 16 km de altura. As filmagens mostram a nuvem inteira rolando como se fosse um rolo compressor do céu. Durante o pico, os ventos perto do solo chegaram a 485 km por hora, o suficiente para levantar carros, caminhões e arremessar tratores. Meteorologistas tiveram dificuldade até para classificar a intensidade, porque várias medidas eram altas demais para a escala normal, discutindo se seria necessária uma categoria F6. E o detalhe aterrorizante: esse tornado era tão largo que de perto as pessoas não conseguiam enxergar que estavam dentro do funil dele. Ele parecia só uma parede cinza gigante. Muita gente fugiu para o lado errado, sem perceber que estava andando para dentro da tempestade. Carros de caçadores de tornados, aqueles caras experientes que seguem tempestades, foram virados, destruídos e arrastados quilômetros. Vários especialistas disseram que esse foi o tornado mais imprevisível já observado. O número assusta. O ciclone Bola, de 1970, tirou a vida de entre 300 mil e 500 mil pessoas em uma única noite. Foi tanta destruição que até hoje ele é considerado o desastre natural mais mortal já registrado. Uma tempestade que foi além do clima e entrou para a história como uma tragédia impossível de esquecer. Valeu demais por assistir até aqui. Se quiser apoiar o canal, qualquer ajuda pelo Pix faz uma diferença enorme. Melhora a qualidade, paga os softwares e mantém tudo rodando.
Agora já pula para os próximos. O cometa mais misterioso da história. E o universo é grande. Mas você não imagina o quanto. Te vejo lá.